Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta tão encantadora missão. Quinta-feira após as cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o evangelho de hoje é bem provocador, né? Bem provocador. Mas ele vai na mesma linha, de certa forma, de ontem, das orientações do primeiro dia da Quaresma, do primeiro dia da Quarta das Cinzas. Hoje nós somos após as cinzas, naturalmente, e no Evangelho de ontem tinha uma recomendação, uma orientação: não sejais como os fariseus, não fazem o que eles fazem, eles gostam disso, eles gostam daquilo. Você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ou seja, uma orientação que tem um modelo para não ser seguido. Ou seja, Jesus mostra aos mestres da lei e os fariseus como modelo a não ser seguido. E agora mostra aqui um outro modelo, que é Cristo crucificado. Interessante. Que ele vai falar de sofrimento, que ele vai falar de perseguição, que ele vai falar de injustiça, ele vai falar de perseguição. Bom, é algo que ninguém quer viver, que nós não queremos viver, que nós não queremos passar, é algo que nós não queremos experimentar, mas é algo que acontece. Acontece na vida de cristão. Talvez o evangelho de hoje faz com que nós demos sentido àquilo que passamos, àquilo que vivemos, ou seja, as calúnias que passamos ou que vivemos, as humilhações em que passamos ou que vivemos, dá sentido a tudo isso a partir da cruz. É um desafio interessante porque, na verdade, nós vamos entender que o sofrimento que você hoje possa estar vivendo, se tem um nome, é Jesus, é pelo Cristo ou por causa do Cristo, nós estamos, na verdade, dando todo um sentido ao nosso sofrimento, porque não faz sentido, para mim, não faz sentido passar pelas humilhações, pelas vergonhas, se sentir diminuído, se sentir injustiçado e for uma causa vazia. Mas quando a causa é o Cristo, por conta do Cristo, as calúnias chegaram. Por conta do Cristo, você foi traído, as pessoas se afastaram, coisas, bom, enfim. Se for isto, vale a pena.
Se for isso, você viver numa comunidade e de repente tem um sofrimento aí, tem um desafio, mas se é pelo Cristo, vale a pena. Quantas pessoas são perseguidas, ridicularizadas por conta da sua fé. Então fique firme, fique firme. Não se importe com o olhar de quem quer que seja. Alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém que você tanto ama e que despreza a sua igreja, a sua fé. Fique firme, fique firme. Então o evangelho de hoje ele é uma provocação muito interessante, porque ele quer nos mostrar um caminho que seja a cruz do nosso Senhor, ou seja, um caminho que seja para nos fazer fortes, para nos fazer corajosos, olhando para Ele, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício, olhando para a dor, olhando para as maldades, nós nos sentimos fortes. E é exatamente aqui é que nós precisamos seguir. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Eu gosto muito dessa parte do Evangelho, desse versículo, um dos primeiros versículos, se ele coloca essa possibilidade: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Então não tem como seguir Jesus sem renunciar a si mesmo. Não sei o que você entenderia por renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é não ter mais vontade, vontade própria, é o que Deus quer, é como Deus quer, é não querer buscar entendimento diante do sofrimento, da perseguição, da calúnia e tudo isso que eu já repeti. Bom, não ficar procurando, batendo a cabeça e procurando as razões para isso que você não vai encontrar. Se é uma perseguição, o fato de você ser um homem da igreja, ser uma mulher da igreja, já basta para ser perseguido, e muito mais dentro da igreja, por membros da igreja, por ministros da igreja. Fique firme, fique forte. Fique firme, fique forte. Não se permita deixar com que a verdade da fé se esvaire, vai-se embora. Fique firme, fique firme. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Então, é um critério. É um critério que colocado aqui. Para seguir a Jesus, tem que se renunciar a si mesmo. Prazeres, dinheiro, poder, para entrar nessa dinâmica do seguimento do nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a graça de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos abençoe, nos peça a Jesus por uma casa que precisamos para cuidar de sacerdotes, sendo da vontade de Jesus. Ó Maria Santíssima, que o seu Filho possa nos conceder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada Quaresma.